Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez, resolvendo mais um problema de vibrações mecânicas. Então, agora a gente entra no conceito de amortecimento viscoso. Então, justamente eu coloquei um problema onde tem 3 amortecedores. Nesses 3 amortecedores, vai acontecer um fenômeno chamado amortecimento viscoso subamortecido, tá? Que é onde eu sempre dou o exemplo da fanqueira cansada, que ela até vai quicando, 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 mas chega um momento que vai parar, A oscilação para, e daí ela não dança mais, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou resolver esse problema com vocês passo a passo, Inclusive depois fazendo todas as derivadas, mas eu preciso deixar, já que eu falei em fanqueira, uma célebre frase de um autor que eu desconheço, mas vocês devem conhecer, que diz o seguinte: "Ô novinha, eu quero te ver contente, não abandona o bonde da gente. Porque no Elipa, confesso, tu tem moral, vem aqui pra favela pra sentar no grau." Beleza? Bora pro exercício, rapaziada. Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de vibrações livres amortecidas são as seguintes: coletar os dados do enunciado e da figura, fazer uma análise estática do problema, fazer uma análise dinâmica do problema, comparar as equações diferenciais ordinárias e, por último, aplicar os cálculos. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz o seguinte: o sistema demonstra um corpo de 25 kg, que é esse corpo aqui, ó. Então já anoto lá que ele tem 25 kg de massa, que é deslocado 300 milímetros para baixo. Então, se a gente está considerando num plano cartesiano, ele está sendo deslocado para baixo, tá? E depois a gente sempre considera que num deslocamento, em função do tempo, num gráfico de deslocamento em função do tempo, positivo é para cima, negativo é para baixo. Então, já que está indo para baixo aqui, eu vou considerar menos 300 milímetros, tá? Uma vez que ele está vindo para baixo. A partir da posição de equilíbrio, e é liberado a partir do repouso no instante t igual a zero. Então, se no t igual a zero ele está em menos 300 milímetros, a velocidade dele é zero, Ele não indicou a velocidade, então significa que o problema não tem velocidade inicial. Se o coeficiente de amortecimento viscoso de cada amortecedor é 160 Nm por metro, então anota aqui, ó, que são esses amortecedores aqui, são 3 amortecedores, para 2 molas, Então, cada um desses 3 amortecedores possui um coeficiente de 160 Nm/metro. E a rigidez de cada mola é 1.200 Nm por metro, então ele também deu os valores de K, 1.200 Nm por metro. Determine. Aí ele vai pedir bastante coisa aqui e a gente vai fazer passo a passo. Primeiro, a equação da frequência natural do sistema. Depois, a frequência natural do sistema, uma vez que se tem a equação do fator de amortecimento viscoso do sistema, o próprio fator de amortecimento viscoso, já que vai ter a equação aqui também, a frequência natural amortecida do sistema, o período amortecido do sistema, a constante de angulação inicial, a amplitude de oscilação, a expressão de deslocamento da massa como uma função do tempo, o deslocamento da massa no instante t igual a 0,25 segundos, a expressão da velocidade atingida pela massa, a velocidade da massa no instante de tempo 0,25 segundos, a expressão da aceleração atingida pela massa e a aceleração da massa no instante de tempo t igual a 0,25 segundos. Vamos inicialmente fazer uma análise do K equivalente aqui, tá? Por quê? Porque nós temos aqui uma divisão por polias, Se eu tivesse apenas um K, e aqui fosse um cabo normal, igual está aqui do lado esquerdo, eu faço a minha correlação como eu sempre fiz nos vídeos anteriores, tá? Mas uma vez que eu tenho 2 Ks nessa divisão, vamos partir do pressuposto do K equivalente. Como que isso funciona? Vocês já sabiam que quando eu tenho 2 molas aqui que estão em série, quando eu tenho essas 2 molas, o K equivalente nada mais é que eu somar os 2 valores de K. E quando você soma os 2 valores de K, você tem um K equivalente que equivale a 2K, bem como esse K equivalente representa uma mola só, do sistema massa-mole. Você pode resolver o restante do problema assim, como se fosse uma única mola de K equivalente, só que você tem que saber que esse K equivalente equivale a 2K. Tá? Já quando eu tenho aqui esse tipo de problema, onde eu tenho 2 Ks, mas numa divisão de polias,
eu tenho que contar a quantidade de polias barra cabos que eu tenho aqui. Ó. Então, no caso que eu tenho 1, 2, 3, 4, contando com os cabos, né? Então, se aqui era somar, aqui eu somo o inverso, porque ele faz uma divisão, né? Então, eu vou ter um K equivalente igual a 1/4, que já que eu tenho uma aqui, né? Cada uma delas vai representar 1/4, e mais 1/4 que é essa do lado direito aqui, ó, tá? Então, a divisão é feita por 4, porque eu tenho 4 sustentações de cabos barra mola, né? Beleza, então o K equivalente vai ser igual a meio, né? Então, 1/4 mais 1/4 dá meio, né? Então, vai ser igual a K dividido por 2. E a representação disso aqui é como se eu tivesse um único cabo aqui, né? Conhecido como K equivalente. Isso aqui será necessário para a gente resolver os problemas daqui para frente, tá? Então, salvem essa equação 1, o K equivalente é igual a meio, e vai ser ideal para vocês resolverem o resto da equação lá na frente. Vamos à segunda etapa, então, que seria fazer uma análise estática do problema, né? Nessa análise estática, o nosso objetivo é encontrar a equação da análise estática isolando a força mg, tá? Que é massa vezes aceleração da gravidade. Vamos por partes, né? Primeiro, eu vou aplicar no diagrama de corpo livre, né? Apenas tenho que dividir aqui a massa sendo o diagrama de corpo livre 1 e a polia sendo o diagrama de corpo livre 2, tá? Então, DCL1, DCL2, né? E vamos começar, então, pela massa, tá? Vamos começar pelo DCL1. Aqui na massa, eu vou ter, em termos de deslocamento, toda vez que eu deslocar para baixo, vou fazer 2 vezes o deslocamento da polia, uma vez que eu tenho 2 polias, certo? Então, eu vou chamar aqui o deslocamento da massa de 1 e o deslocamento da polia de 2, né? Logo, o deslocamento 1 vai ser igual ao deslocamento 2 mais deslocamento 2. Então, minha segunda equação vai ser deslocamento da massa, né? 1 igual a 2 vezes o deslocamento da polia. Ok. Agora, eu vou fazer uma análise, né, da polia, nosso DCL2. Se eu pegar uma polia, puxei da esquerda aqui, né? Se eu pegar essa polia 2, toda vez que eu deslocar a polia, eu vou ter 2 vezes o deslocamento dos cabos aqui, ó, né? Então, os cabos eu chamo de 3. No caso, esse cabo esquerdo ainda, inclusive, é o da mola, né? Então, olha só. Toda vez que eu desloco 2, eu vou ter 2 vezes a proporção do deslocamento dos cabos 3. E essa aqui, então, vai ser a minha equação 3, né? Como análise de deslocamento, você jogar uma equação dentro da outra, eu vou jogar essa equação 3, o lado direito dela, aqui na equação 2, tá? Então, ó, se eu jogar o lado direito, vai ficar o deslocamento 1, que era da massa, vai ser 2 vezes o deslocamento 3. Logo, o deslocamento, né, da massa vai ser igual a 4 vezes o deslocamento da mola, né, que é o deslocamento 3. E isso implica o quê, né? Se a massa desloca 4 vezes a mola, eu tenho a equação de proporcionalidade, que dizia que, por definição, que a relação de deslocamento da massa em relação à mola será proporcional ao deslocamento da mola em relação ao sistema. Logo, né, a minha equação 5 vai ser deslocamento da mola, que é o deslocamento estático 3, vai ser igual a 4 vezes o deslocamento estático do sistema. Bom, continuando aqui, né, de posse da equação 5, agora a gente vai fazer apenas, né, a análise das forças estáticas nos cabos. Reparem que enquanto eu estou trabalhando estaticamente, eu nem considerei em nenhum momento, né, os amortecedores, tá? Porque o amortecedor ele só vai trabalhar a partir do movimento. Então, a partir que haja movimentação, ou seja, análise dinâmica, é que eu vou considerar os amortecedores. Nesse caso aqui, então, né, na análise das forças estáticas dos cabos, eu também não vou considerar. Vou considerar só aqui as forças dos cabos. Então, eu vou chamar a força do cabo aqui, né, e da mola de F1 e a força do cabo aqui de baixo, ó, de F2. Se aplicarmos a terceira lei de Newton, né, somatória das forças em Y com sentido positivo para cima igual a zero, vamos ter que F1 mais F1 menos F2 é igual a zero. Logo, F2 vai ser igual a 2 vezes F1, tá? Vou chamar de equação 6. Sempre, né, tendendo a isolar o próximo, porque eu vou ter que fazer a massa ainda. Então, eu isolo aqui o F2 para fazer uma relação lá com a massa depois.
Agora, pela lei de Hooke, tá? Por definição, F igual a menos Kx. Nesse caso aqui, como é uma análise estática, né? Essa força F1, que está aqui em cima, ó, vai ser igual a menos K equivalente. Lembra que eu disse que o K equivalente é só esse lado de cá. Ó. O resto você considera como se tivesse só cabo. Né? Vai ser menos K equivalente, sigma estático 3. Tá? Pela lei de Hooke. Uma vez que é o sigma estático 3, que é o sigma estático da mola. E vou chamar aqui de equação 7. Ok? Ok. Agora, né, nós vamos jogar essa equação 7 que está aqui dentro da equação 6, onde eu tenho F1, eu jogo o lado direito. E eu vou ficar então que F2 vai ser igual a 2 vezes o menos K equivalente sigma estático 3. Logo, F2 vai ser igual a menos 2K equivalente sigma estático 3. Essa é a equação 8. Beleza, terminei a análise estática na polia. Vamos fazer agora uma análise estática de forças na massa. E como eu estou trabalhando estaticamente, eu ainda não considero os amortecedores. Ó. Então, eu vou ter essa força aqui, né, dessa sustentação da polia, F2 e mg, né, que é massa vezes aceleração da gravidade, a força-peso. Somatório das forças em y igual a zero, eu vou ter F2 mais F2 menos mg igual a zero, logo, mg igual a 2F2. Vou chamar de equação 9. Mas o que exatamente era o F2, né, é a equação 8. Então, eu vou jogar a equação 8 na equação 9. Então, mg vai ser 2 vezes, né, o menos 2K equivalente sigma estático 3. Logo, mg vai ser menos 4K equivalente sigma estático 3. Vou chamar de equação 10. Né? Aí, né, se eu pegar a equação 5 que eu tinha salvo, né, que está aqui, ó, sigma estático 3 é igual a 4 sigma estático do sistema, e jogar nessa equação 10 aqui, né, no lugar do sigma estático 3, eu vou ter que mg é menos 4K equivalente vezes 4 sigma estático do sistema. Logo, né, mg vai ser menos 16K equivalente sigma estático do sistema. Tá? E essa vai ser a equação 11. Vamos à terceira etapa, então, que é fazer uma análise dinâmica do problema. Tá? Então, por proporcionalidade, né, nós tínhamos encontrado a equação 5, que era deslocamento estático 3 igual a 4 deslocamento estático do sistema. Na análise dinâmica, isso aqui não muda, tá? Essa proporção. Só que agora, na dinâmica, né, toda vez que eu deslocar o sigma estático 3 mais um y, né, qualquer, vai ser igual a 4 vezes o sigma estático do sistema mais um y também. Tá? Então, essa agora é a nova equação de proporcionalidade para a dinâmica e vamos chamar de equação 12. Ok, então a próxima etapa é aplicar as forças dinâmicas apenas nos cabos. Então vamos aqui ao nosso DCL2, né? No nosso DCL2, pela terceira lei de Newton, nós vamos ter somatório das forças em y igual a zero, sentido positivo para cima. Eu vou ter F1 mais F1 menos F2 igual a zero. Né? Logo, o F2 vai ser igual a 2F1 e eu vou chamar de equação 13. Tá? Agora, né, pela lei de Hooke, antes, né, que era K menos K equivalente sigma estático, agora, na lei de Hooke, né, na análise dinâmica, F1 vai ser igual a menos K equivalente sigma estático 3 mais um Y, né, mais um deslocamento que eu vou forçar. Então, isso aqui nós vamos chamar de equação 14. Tá? Se a gente pegar essa equação 14 e jogar o lado direito dela lá na equação 13, nós vamos ter que F2 vai ser igual a 2 vezes o menos K equivalente, vezes ainda sigma estático 3 mais Y. Logo, F2 vai ser igual a menos 2K equivalente, sigma estático 3 mais Y. Vamos chamar de equação 15. Beleza. Agora eu vou fazer uma análise das forças dinâmicas na massa. E é aqui que o bicho pega. Ó. Por que eu usei a terceira lei de Newton aqui nas polias? Porque a gente despreza a massa das polias. Por isso que o somatório das forças de Y é igual a zero. Tá? Você poderia colocar aqui igual a m, y, 2 pontos, mas como a massa é zero, né, isso aqui ia acabar se anulando e vira a terceira lei. Aqui na massa é a segunda lei. Né? É a segunda lei. E nesse diagrama agora, tá? Nesse diagrama, eu vou ter a força massa vezes a aceleração da gravidade, que é a força-peso. Continua ainda com as forças da sustentação das polias. Mas agora, no mesmo sentido, tomem cuidado sempre isso, eu vou ter as forças
de restauração viscosa, que são as forças dos amortecedores. Então eu vou chamar o amortecedor aqui de cima de F3 e os dois amortecedores aqui de baixo eu vou chamar de F4, tá? Então tá vendo? Agora, na dinâmica, né, o amortecedor só vai atuar quando eu tenho, né, um deslocamento dinâmico e não quando a massa está parada estaticamente. Então, beleza, né? Como eu falei para vocês, como eu tenho a massa, agora eu considero a segunda lei de Newton e o somatório das forças em Y, com sentido positivo para cima, vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é my, 2 pontos, tá? E para isso nós vamos então colocar todo esse somatório aí. Então eu vou ter F2 mais F3 mais F2 mais F4 mais F4 lá embaixo, né? Então por isso que eu disse que todos estão no mesmo sentido, menos mg. mg não, massa vezes aceleração da gravidade está para baixo, né? Teria também um menos my, 2 pontos, né? Mas eu já tá para o outro lado, né? Já coloquei já para o outro lado positivo my, 2 pontos, beleza? Ok. Com isso, vamos dar uma organizada aqui, né? Então, aqui, ó, eu tenho 2F2, né? E eu tenho 2F4, né? Só o F3 aqui ficou isolado e menos mg igual a my, 2 pontos. Vamos chamar essa de equação 16, tá? Beleza, agora é jogar a equação dentro de equação, né? Infelizmente é isso aí, ó. Vamos jogar essa equação 15 que está aqui, ó, que é F2, no lugar da 16. Então, onde eu tenho F2, né? Eu vou colocar o menos 2K equivalente a sigma estático 3 mais Y. Logo, eu vou ter aqui menos 4K equivalente a sigma estático 3 mais Y, mais F3 mais 2F4 menos mg igual a my, 2 pontos. Vou chamar essa de equação 17. Ainda na organização da equação 17, eu vou pegar a equação 12, que eu tinha salvo aqui, ó, né, que era onde eu tinha sigma estático 3 mais y era igual a 4 sigma estático do sistema mais y, lembra da equação de proporcionalidade? E vou jogar nessa 17. Então, ó, aqui onde eu tenho sigma estático 3 mais y, vai ser 4 sigma estático do sistema mais y, tá? 4 vezes 4, né? 16. Então, eu continuo com a equação 18 aqui, ó, menos 16K equivalente, vezes sigma estático do sistema mais y, mais F3, mais 2F4, menos mg, igual a my, 2 pontos. Equação 18. Detalhe, tá? Existe a força restauradora elástica, que é as forças do amortecedor. Assim como a gente faz a análise da lei de Hooke, a força restauradora, tá? É menos C x ponto, ou seja, menos a constante de amortecimento viscoso aqui do amortecedor vezes a velocidade em que o amortecedor está se movimentando, tá? Então, x ponto aqui é velocidade. Logo, nós vamos ter duas forças amortecedoras, uma que é F3, né? E a outra que é o F4. O F3 vai ser igual a menos CY ponto, o F4 também, né? As duas são iguais, né? Porque que o amortecedor, todos têm a mesma constante de amortecimento, ó, equivalem a C. Então, tanto F3 quanto F4 equivalem a menos CY ponto, né? Menos a constante vezes a velocidade. Vou substituir, então, essas duas equações, a 19 e 20, né? Nós vamos jogar aqui na 18. Então, ó, ficou essa configuração aqui. No lugar de F3 é menos CY ponto. No lugar de F4 também é menos CY ponto. E nós vamos ficar, então, com essa configuração, né? Já abri aqui, né? O menos 16K equivalente multiplicado pelo sigma estático, né? E ele multiplicado por Y, então fica aqui também menos 16K equivalente Y, tá? E aqui, ó, né, eu tenho menos CY ponto, menos 2CY ponto. Então, isso aqui vai virar menos 3CY ponto, né? E essa aqui eu vou chamar de equação 21. Tá? Equação 21. Vou jogar a equação 11. Lembra da equação 11 lá, onde eu tinha mg, menos 16K equivalente sigma estático. Vou jogar aqui no lugar do mg. Então, agora, eu vou ter, né, menos, em vez de mg, o menos 16K equivalente sigma estático. Tá? Vamos organizar mais esta equação aí. Então, aqui, se eu tenho menos com menos, significa que todo esse termo aqui, né, vai ficar positivo. Tá? Então, veja que eu tenho positivo 16K equivalente sigma estático, e do outro lado lá eu tenho, ó, negativo, né, o mesmo termo. Com isso, se eu cortar esses dois termos aqui, eu vou simplificar a equação, vou chamar de equação 22.
E deixa sempre a velocidade em primeiro, tá? A gente sempre organiza por aceleração, velocidade e deslocamento. Então, eu vou ter menos 3CY ponto, menos 16K equivalente Y, igual a MY, 2 pontos. Ok. Agora eu vou jogar a equação 1. Lembra do K equivalente? Tá aí, ó. Então, por isso que a gente faz aquela análise de K equivalente agora, né? Nós vamos jogar ele no final da equação aqui, quase chegando na EDO, né? Então, no lugar do K equivalente, eu vou colocar K dividido por 2, tá? Então, vai ser menos 16 divididos por 2. A minha equação vai ficar menos 3CY menos 8, né? KY igual a MY, 2 pontos. E é aquele momento que você vai isolar a aceleração. Isola no primeiro momento a aceleração, jogando a massa para o outro lado, né? Então, ó, a aceleração vai ser igual a menos 3CY ponto sobre M, menos 8KY sobre M, né? O M divide os dois termos. Logo, né? Agora eu puxo tudo para o lado da aceleração, volta tudo para o lado do igual, né? Então, deixo só o zero do outro lado e daí eu tenho minha equação diferencial ordinária, onde a aceleração mais 3C sobre M y, ponto, né? Que é a velocidade, mais 8K sobre MY é igual a zero. Equação diferencial ordinária. Então, essa aqui é muito importante para resolver todo o problema. Beleza, feito isso, então, né? Agora eu vou comparar as equações diferenciais, porque lá do conceito básico, né, que vocês estudaram, né, no capítulo de vibrações, a aceleração, né, de quando você tem um amortecimento viscoso vai ser igual a mais 2 ômega n vezes a velocidade, mais ômega n ao quadrado vezes o deslocamento, igual a zero. Tá? Quando você não tem amortecimento, todo esse termo da velocidade aqui vai embora, né? E você fica só com x 2 pontos e o x, mas nesse caso aqui nós temos amortecimento viscoso. Então, parem e analisem o seguinte. Primeiro eu vou, né, como ele já tinha pedido na letra A, fazer a equação da frequência natural. A frequência natural ao quadrado multiplica o deslocamento. O que está multiplicando o deslocamento na minha equação diferencial ordinária? É 8K sobre M. Então, ômega n ao quadrado é igual a 8K sobre M. Eu não quero saber ômega n ao quadrado, eu quero saber ômega n. Então, passa para o outro lado esse quadrado em forma de raiz. Ômega n vai ser igual a raiz de 8K sobre M. Raiz de 8, dificilmente eu tiro um número inteiro, mas esse 8 aqui eu posso abrir, né? 8 não é a mesma coisa que 2 vezes 4, né? Então, se eu pegar e fazer 2 vezes 4, o 4 existe a raiz. Então, vamos tirar a raiz de 4 aqui, né? Tirando a raiz de 4, vocês vão ter, né, que ômega n é igual a 2, raiz, né, mas aquele 2 continua lá, ó, raiz de 2K sobre M. Tá? Então, esta é a equação da frequência natural. Então, chegamos na resposta do problema. Agora, tá? Agora vamos à letra B. Vamos à próxima etapa, que é aplicar os cálculos, né? Porque ó, até agora não fiz conta nenhuma. Não fiz conta nenhuma, foi puro algebrismo, né? Equação dentro da equação, letra, enfim. Agora a gente vai começar a ter valores. Esses valores, então, vai à letra B, a frequência natural do sistema. Como eu tenho a equação da frequência natural, é só substituir o K e o M aqui, né? Então, vai ser 2 vezes a raiz de 2 vezes 1.200, que é o K, sobre 25, que é a massa aqui, né? Logo, a frequência natural vai ser 19,59 radianos por segundo. Essa frequência natural aqui, tá, vai servir agora para os cálculos restantes. Então, a gente vai encontrar a equação do fator amortecimento viscoso do sistema. Pela análise da EDO, igual eu tinha feito aqui com ômega n, repare na velocidade aqui. Ó. Na equação original, eu tenho que 2 zeta ômega n, né? Então, da minha EDO, eu tenho, multiplicando a velocidade, 3c sobre m. Então, esses dois, como é que eu posso chamar aqui, né? Essas grandes variáveis que estão multiplicando a velocidade aqui nas duas equações podem ser igualadas também. Então, eu tenho 2 zeta ômega n, vai ser proporcional ou igual, né, a 3c sobre m. Tá? Como ele não quer saber a equação, ele quer saber a equação, mas só do zeta. Né? Então, isola o zeta e joga tudo para o outro lado. Está atrapalhando, multiplicando, vai passar dividindo. E eu tenho aqui a equação do fator amortecimento viscoso é 3c sobre 2m ômega n. Tá?
E agora ele quer o próprio fator de amortecimento viscoso do sistema, né? Já que eu tenho a equação, é só substituir os valores, pois eu conheço o C, está lá, ó, 160. Massa eu tenho, ômega N eu acabei de calcular. Substituir os valores, né? E vamos chegar a um fator de amortecimento viscoso de 0,489. Para tudo agora, né? Olha, se fosse zero, significaria que eu não teria amortecimento, né? Então seria livre de amortecimento, né? Então se for igual a zero, seria livre de amortecimento, até porque se fosse igual a zero, preste atenção na equação original. Se fosse igual a zero aqui, ó, esse termo da velocidade se eliminaria e eu ficaria só com x dois pontos mais ômega n x igual a zero. Lembra que isso já acontecia lá nas outras equações diferenciais ordinárias dos outros problemas? Pois é. Então igual a zero ele não é. Então existe fator de amortecimento. Menor que zero nunca vai ser, tá? Sempre vai ser positivo. Agora, ele pode ser maior que 1, né? Ele vai ser superamortecido. Ele pode ser igual a 1, né? E ele vai ser aqui, ó, menor que 1. Quando ele é menor que 1, ele é um sistema subamortecido. Tá? Sistema subamortecido. Então, significa o quê? Significa que lá na distribuição de onda, quando você for fazer deslocamento em função do tempo, ele vai fazer uma senoide, mas só que amortecida. Ele vai e volta até o momento que ele para e amortece totalmente. Tá? Então, este é um fator de amortecimento viscoso menor que 1. Ok. O que a gente calcula agora? A frequência natural amortecida do sistema. Né? Isso só acontece só dá para calcular essa frequência quando eu tenho o zeta menor que 1. Igual a 1, igual a 0 ou maior que 1, não dá para calcular isso aqui, tá? Então tá. Então o ômega D, que é a frequência natural amortecida, vai ser ômega N vezes a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Substituímos então os dois valores, né? Pois a gente conhece. E nós vamos chegar a um fator de amortecimento, uma frequência natural amortecida de 17,0833 radianos por segundo. Ok. Próxima etapa, né, se eu tenho uma frequência natural amortecida, eu também posso ter um período amortecido. Qual que é o período amortecido? Igualzinho vocês já faziam lá com a frequência natural, né, não amortecida. Ômega D vai ser dividido por 2π. Né? Então aqui eu só vou calcular essa frequência primeiro em Hertz, tá? Então 17 dividido por 2π eu vou ter 2,718 Hz. E agora eu vou pegar esse valor em Hertz, né? E achar o período que é o inverso, né? O período é o inverso da frequência natural em Hertz, tá? Então divide então esse valor aqui, 1 dividido por esse valor que eu acabei de encontrar em Hertz, nós vamos ter um período amortecido de 0,367 segundos. Tá? Então este é o período amortecido do sistema. Bom, agora chegou o momento de calcular a constante de angulação inicial. Essa constante, tá, vai ser o psi, conhecido como psi. Então a tangente de psi é igual ao deslocamento inicial vezes ômega d dividido pela velocidade inicial mais deslocamento inicial vezes o zeta ômega n. Tá? Substituímos os valores, né? E eu quero saber o psi, então essa tangente vai para o outro lado da forma de arco tangente, ou tangente na menos 1. E a gente substitui então, né, que arco tangente de menos 300, está lá o deslocamento inicial, né? A velocidade inicial é igual a zero, né? Então deixo todos os valores em milímetros aqui. E os demais valores que a gente encontrou. Então, o psi vai ser igual a 1,0588 radianos. Ah, detalhe, tá? Detalhe. Você só vai chegar na resposta correta do psi se a sua calculadora estiver em radianos. Então, programe a sua calculadora para radianos. Se ela estiver em DEG, não vai chegar nesse valor aqui, tá? Então, atente-se a isso, sempre manter a calculadora em radianos para resolver os problemas de vibrações. Próxima etapa, calcular a amplitude de oscilação. A amplitude, né, eu vou chamar de lambda 1, porque o lambda 0 eu chamei a amplitude lá do sistema não amortecido. Né? Em algumas literaturas vocês vão ter isso aqui como um C, bem grandão aqui, um C maiúsculo. Tá? Eu prefiro usar todas as amplitudes como sendo lambda, eu só numero, né? Quando não tem amortecimento é zero, então aqui o primeiro amortecimento que aparece, né, que é o subamortecido, eu chamo de lambda 1. Vai ser igual a y0 sobre o seno de psi. Né? Então, menos 300 sobre o seno de 1,05, também vai ter que deixar em radianos, tá?
para chegar no valor, e a amplitude vai ser menos 344,123 milímetros. Né? Então esta é a amplitude viscosa, né? A amplitude amortecida. Beleza, agora nós vamos à expressão do deslocamento da massa como função do tempo. Vamos parar e olhar a análise da equação de deslocamento. A equação de deslocamento em função do tempo é igual a amplitude, né? É lambda 1, em algumas literaturas isso aqui é um C maiúsculo, vezes E na menos zeta ômega nt, vezes seno de ômega d t mais o psi. Tá? Só substituir, porque eu tenho todos os valores, conheço todos esses valores aqui. Então, substituindo eles, ó, né? Apenas vou ter que fazer uma multiplicação aqui em cima, ó, porque eu tenho zeta e ômega n, né? Então, fazendo o zeta vezes o ômega n, nós vamos chegar, então, à equação do deslocamento em função do tempo de menos 344,123 vezes e elevado a menos 9,6t, vezes o seno de 17,08t mais 1,05. Né? Então, aqui o seno desses dois termos, né? Da soma desses dois termos, sendo que o t está aqui em vermelho. Né? Então, eu tenho dois t's na minha equação. De posse da equação, né? A próxima etapa é encontrar o deslocamento da massa no instante t igual a 0,25 segundos. Ora, se eu tenho a equação do deslocamento em função do tempo, onde eu tenho tempo na equação, eu substituo por 0,25. Então, eu vou ter um deslocamento de 25,457 milímetros. Lembrando sempre que a sua calculadora tem que estar em radianos. Beleza. Próxima etapa, a expressão da velocidade atingida pela massa. Aí que o bicho pega. Olha o que vai acontecer. Se eu tenho a equação do deslocamento em função do tempo, a expressão da velocidade em função do tempo, né, eu vou ter que dividir em duas equações. Veja que eu tenho uma equação aqui do sentido e na x, que está aqui, ó, então eu vou chamar ela de f de x, e eu tenho uma equação no estilo seno de x, né, que é outra aqui. Então a gente vai dividir em duas equações, né, e essa ali eu vou chamar de g de x. Por quê? Porque para eu descobrir a velocidade em função do tempo, eu vou precisar derivar a equação do deslocamento. Né? Então, vamos fazer essa derivada. Então, a derivada de qualquer equação e na u vai ser u' e na u. Então, lá das equações de derivadas que vocês tinham lá no cálculo 1, né? Ou no cálculo 2, né? Enfim, depende a grade do curso, é o que vocês vão ter que fazer agora aqui. Então, eu vou ter que separar dessa equação f de x o que é u e o que é u' primeiro, né? Então, u é tudo que está em cima do e, né? Então, ó, u é menos 9,6t, tá? O que é u'? Se eu derivar em função de t, é só o 9,6, tá? Como eu ainda já tinha aqui, ó, o menos 3,44, quando eu derivar, eu não posso esquecer dele aqui, tá? Ele é chato, né? Ele estava ali, ele continua ali. Mas aqui está o meu u', tá? Que é menos 9,6 vezes o e na u, né? E eu não posso esquecer que eu já tinha menos 344 aqui, vai multiplicar também. Então, o f de x', né, já que é derivada, né, vai ser 3.303,586 vezes e elevado a menos 9,6t, que é o u. Tá? Então, tá aqui, ó, u' e na u, né, u' e na u, só que eu tinha 344 aqui. Então, ficou essa configuração aqui de f de x'. A minha outra função, tá, que é aqui, ó, não esqueçam, tá, tem outra função aqui, ó, que está multiplicando esse e, né, que é o seno. Então, o seno, ali eu vou chamar de g de x. G de x, né, eu repito ali, é seno de 17,08t mais 1,05. Né? Como que vai ser a derivada desse g de x? Né? Então, toda vez que eu tenho uma função sendo que é seno de alguma coisa, né, o x' vai ser, ou a derivada vai ser u' cosseno de u. Então, da tabela de derivadas que vocês já faziam lá no cálculo 1, era exatamente essa configuração aqui.
Como que eu faço? Então, eu vou ter que tirar aqui dessa equação o' e u. O u é tudo que está dentro do parênteses aqui, né? Que o seno está multiplicando. Então, o u vai ser 17,08t mais 1,05. E o', se eu derivo em função de t, esse termo some, o t também some, então fica só 17,08. Né? Este é o'. Agora, se a gente jogar nessa equação de derivada, o g de x' vai ser o 17, né, que está aqui, ó, que é o u', vezes o cosseno de u. Então, essa multiplicação, né, para simplificar, fica só o 17 na frente aqui, né? Cosseno de 17,08t mais 1,05. Então, esse é o g de x'. Por que que eu fiz derivadas diferentes das equações? Para vocês aplicar a regra do produto lá das derivadas, né? Quando eu tenho uma função de x vezes um g de x, né, a derivada disso será f de x' vezes g de x mais f de x vezes g de x'. Tá? Então, por isso que é feito a regra do produto. Né? Multiplicação de duas funções totalmente distintas aqui. Né? Então, a gente separa as funções, deriva cada uma delas e a derivada total vai ser esta regra do produto aqui. Deixa eu separar aqui, então, né, para facilitar, ó, f de x, aqui g de x e g de x'. Vamos, então, aplicar a regra do produto. Onde tem f de x', ó, eu vou aplicar aqui, ó, 3.000, né, 303, tananã, que está aqui, ó, f de x', vezes o g de x. O g de x está lá em cima, ó, seno 17,083t, né. Depois mais, né, por isso que tem um mais aqui na frente, f de x, que está aqui, ó, menos 344, está aqui, né? Vezes ainda um g de x'. O g de x' está aqui, ó, 17,083 cosseno, né? Então, a gente pode organizar essa multiplicação aqui, né? Ó, posso organizar, ela vai ficar nesse formato aqui, né? Esse formato aqui. Uma vez que eu tenho organizado a multiplicação, eu posso abrir, né? Aqui eu coloquei... para facilitar aqui em números grandes, né, coloquei um em cima do outro, mas na verdade, né, seria tudo para o lado. Às vezes nem cabe no caderno fazer uma conta dessa, né, tão grande que é. Como eu tinha falado para vocês, era derivada, né? A velocidade em função do tempo é sempre a derivada da equação de deslocamento em função do tempo. Por isso que eu chamo aqui, então, que a minha equação ou expressão da velocidade, né, y ponto em função do tempo, vai ser essa aqui, ó. 3.303, né, vezes e elevado a menos 9,6t, seno de tudo isso aqui que já tinha, né, menos também a 5.878,76 e elevado a menos 9,6t. Tá? Como tem a multiplicação aqui do e pelo seno e lá e pelo cosseno, eu não posso juntar esses dois valores de e, tá? Porque uma está multiplicando o seno e a outra o cosseno, beleza? Então, é isso aí. A próxima etapa é encontrar a velocidade da massa no instante t igual a 0,25. Então, tudo onde eu tenho o tzinho, que eu deixei em vermelho aqui, ó, eu vou colocar 0,25. Substituo o valor, né? Lembrando de deixar a calculadora em radianos, vocês vão chegar a uma velocidade de menos 553,07 milímetros por segundo. Então, esta é a velocidade em t igual a 0,25. Bom, tendo a expressão da velocidade em função do tempo, agora eu vou aplicar a expressão da aceleração. Né? Da aceleração, eu preciso derivar a equação da velocidade, né? Ou a derivada segunda da equação do deslocamento. Então, como é que a gente vai fazer para fazer essa derivada? Ó, lembre-se, né? Aqui eu tenho uma equação do estilo f de x, enquanto aqui eu já tenho outra. Né? E aqui eu também tenho uma, enquanto aqui eu já tenho outra. Então, nós vamos ter que aplicar a regra do produto duas vezes, porque eu tenho dois termos. Ó. Tá? Antes a gente só tinha um termo e aplicou a regra do produto. E agora, para derivar, como eu tenho dois termos, eu vou ter que aplicar a regra do produto duas vezes. Então, novamente, vamos pegar primeiro só esse termo aqui, ó, né? Até aqui, metade da equação. Né? Então, eu vou ter um f de x aqui como 3.303, né?
Lembrando que a derivada de u é e elevado a u, vai ser u' e na u. Então vamos separar o que é u' e o que é u. U é menos 9,6t, né? Tudo que está elevado aqui, né? A e. E u', se derivar em função de t, é só menos 9,6. Beleza. Então, f de x' vai ser... Eu não posso esquecer que eu já tinha aqui o 3.000, ó, né? E aqui está o u' vezes e na u. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, meu f de x' vai ser menos 31.714,431 e na menos 9,6t. Beleza, agora eu vou fazer a mesma coisa com essa outra função aqui do primeiro termo, que é o seno, né? Então, ó, uma função que eu vou chamar de g de x, seno de tudo isso aqui. Vamos separar, então, o que é a derivada do seno. Então, quando eu tenho uma função seno, vai ser u' cosseno de u. Aí eu separo o que é u, né, que é tudo que está aqui dentro do parênteses. E u', né, eu fico só com esse termo aqui, sem o t, né, uma vez que eu derivo em função de t. Então, para mim fazer essa derivada aqui g de x', né, eu vou colocar o u', que está aqui, ó, vezes o cosseno de u, que é tudo isso aqui. Tá? Então, só para organizar melhor, o g de x' fica com esta configuração aqui. Ok. Regra do produto, então, né? Apenas para o primeiro termo. Tá? Apenas para o primeiro termo. Então, na regra do produto, né, eu vou ter aqui uma função f de x vezes g de x. A derivada disso é f de x', g de x, mais f de x e g de x'. Então, tá aí, ó. O f de x' estava aqui, né? Menos 31.000. Aqui, o g de x, né? O g de x está aqui em cima, ó, seno de todo esse termo aqui. Lá, mais, né? Mais, porque na regra do produto tem um mais. F de x está aqui em cima, ó, 3.303, está aqui. E o vezes aqui o g de x'. O g de x' está bem aqui, ó. Então, 17 vezes o cosseno de tudo isso. Fazendo, né, essas multiplicações, né, a única coisa que eu tenho que multiplicar é esse 3.000 aqui, ó, 303, que eu posso multiplicar pelo 17.008 aqui, ó, tá? Para ficar na frente do cosseno. Então, essa multiplicação eu consigo fazer. Com isso, né, lá em cima eu só vou repetir. Então, essa derivada do primeiro termo fica com essa configuração aqui, ó, só o primeiro termo. Menos 31.714 e na menos 9t, seno de tudo que estava ali dentro da equação, né? Mais, né? 56, que faltou mais, tá? Mas tem um mais aqui, ó, mais 56.436,24 vezes e na menos 9t, cosseno, tá? Cosseno de todo esse termo aqui, tá? Só faltou um maisinho aqui, mas isso aqui o reboco compensa, né? Beleza, então essa aqui é a derivada do primeiro termo. Vamos para a derivada do segundo agora. No segundo termo, eu tenho que olhar aqui, ó, né? Esse lado aqui, lado direito, né? Então, eu vou ter um f de x de menos 5.878, né? E na menos 9,6t, né? Lembrando que a derivada de e na u vai ser u' e na u. Então, eu separo o que é u aqui, que é menos 9,6t. E u' é só derivar, ó, aqui vai ficar menos 9,6, né? O t sai fora. Beleza, quando eu aplico, eu não posso esquecer que eu tenho menos 5.878 na frente, tá? Então, tá aqui u' vezes e na u. E multiplicando aqui o menos 9,6 por menos 5.878, eu vou ter positivo 56.436 e na menos 9,6t. Então, essa é a resposta derivada desta função f de x, que vai ficar f de x', tá? Beleza. A outra função g de x está aqui, ó, é o cosseno, né? Então, o cosseno, né, eu vou chamar de g de x, cosseno de todos esses dois termos aqui. O que é a derivada do cosseno? Né? Lá da tabela de derivadas, o cosseno, quando você deriva, fica menos u' seno de u. Né? Então, cosseno de u, a derivada é menos u' cosseno de u. O que é u? Tudo que está aqui dentro do parênteses. Né? O que é u'? Né? Você tira esse termo fora, o t também sai fora, vai ficar só
17,08. Quando eu aplico aqui o G de x', então, eu vou ficar com menos, né, o linha, porque aqui da equação está menos o linha, então menos 17, vezes o seno de U, que é tudo aquilo ali. Tá? E, então, G de x' vai ser menos 17,083 seno de todo esse termo aqui. Da regra do produto, né, a gente vai substituindo, então. Onde eu tinha f de x', eu vou colocar aqui, ó, 56,436, está aqui, né? Depois, g de x, está aqui em cima, ó, cosseno de todo esse termo aqui. Mais, né, porque tem um mais aqui, f de x, que era menos 5.878, está aqui, ó, e na menos 9,6t. E vezes ainda um g de x', que está aqui, acabei de derivar, né? Menos 17,08 seno de todo esse termo aqui. A única coisa que eu posso fazer é a multiplicação desse menos 5.878 vezes o menos 17,08 aqui, né? Então a resposta dessa multiplicação vai dar um 100 positivo, porque menos com menos, né? O resto todo eu só repito lá em cima. Então esta é a configuração, agora eu lembrei do sinal de mais aqui, ó. Essa é a configuração da derivada do segundo termo. Então todo esse segundo termo está derivado aqui, tá? Então agora é juntar os dois termos, a derivada dos dois termos. Então eu vou somar esses dois termos, né? Eu já coloquei o sinal de mais aqui, ó, porque eu preciso somar os dois termos. O primeiro termo derivado, agora eu coloquei o sinal de mais aqui, ó. O primeiro termo derivado aqui, ó, tá aqui em cima, mais o segundo termo que está aqui embaixo. Eu tenho que somar esses dois termos para ter minha derivada final. Como eu tenho alguma coisa e, né, seno, aqui eu também tenho alguma coisa e seno. Então eu posso somar esses dois termos da frente, tá? Para seno. Mesma coisa que é o cosseno. Cosseno eu tenho alguma coisa e, né, na 9,6 cosseno, enquanto eu também tenho alguma coisa e na menos 9,6 cosseno. Então eu posso somar esses dois termos aqui também. Então somando, né, o menos 31.714 com 100.428 e os dois 56.000 aqui também eu somo, eu vou ficar com essa configuração aqui, ó, que é a minha derivada segunda, né, da função do deslocamento. Então, a expressão da aceleração em função do tempo, agora organizando, né, vai ficar 68.714, né, vezes z na menos 9,6t seno, mais 112.872,39 e na menos 9,6t cosseno de todo esse termo aqui de dentro. Então, esta é a expressão da aceleração em função do tempo, tá? Lembrando que é a nossa derivada segunda da função de deslocamento. É trabalhoso, eu sei que é trabalhoso, eu sei que é complicado, mas vocês têm o vídeo aqui agora para pausar, se organizar no caderno, ver o que eu fiz passo a passo para tentar conseguir acertar esse desenvolvimento, tá? E por último, ele pedia a aceleração da massa no instante t igual a 0,25. Onde eu tenho t na equação, obviamente, eu substituo por 0,25, né, que é o tempo. Não esquecendo de deixar a calculadora em radianos, senão não chega. E vocês vão ter uma aceleração em função do tempo, né, de 0,25 de 843,422 milímetros por segundo ao quadrado, tá? Então, esta é a resolução deste exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Este canal não é um canal que tem só problemas de vibrações mecânicas, ele tem vários problemas do curso de engenharia, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou também, deixa um like. Não tem... não paga nada para isso, é de graça, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, tá? Como eu falei, tem várias análises de engenharia nesse canal, não é só vibrações mecânicas. E dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês e também sugestões para vídeos futuros, beleza? Era isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!